Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 16, versículo 32. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Jesus foi um guerreiro solitário. Apesar dos 12 e daquela multidão que o comprimia diariamente nas suas madrugadas de oração, ele sempre estava sozinho. Ninguém o acompanhava. Até mesmo quando ele pediu ajuda aos seus amigos para juntos orarem, eles dormiram e o deixaram sozinho. E se para orar eles não aguentaram, imagina suportar o momento da sua prisão. Jesus profetizou que todos iam fugir, mas só não o seu Deus e Pai. Esse sempre fica. Por isso nós precisamos entender que as nossas maiores batalhas, elas serão travadas na solidão. Quando você vencer, muita gente vai se espantar porque nem sabia que você estava lutando. Por isso que muitos vão dizer foi sorte, quando na verdade eles que não viram o preço que você pagou por essa conquista. Ninguém viu Jacó lutando lá no Vale do Jaboque, a noite toda travando uma batalha espiritual com o seu anjo. Ninguém viu quando Joquebede e Miriam esconderam Moisés no rio. Ninguém viu quando o filho da sunamita morreu no seu colo. Ninguém viu as orações da noite quando Davi apacentava suas ovelhas. Ninguém viu quando o rei Ezequias, deitado na sua cama, vira para a parede e chorando faz uma oração pedindo socorro ao Senhor. Mas então por que eles venceram? Por que eles receberam o seu milagre? Porque aquele que tudo vê sempre está conosco no vale da sombra e da morte. Sempre está conosco nas nossas batalhas. Sempre guerreia por nós. Sempre vai adiante, abrindo portas, levantando pessoas, criando situações, para que a gente consiga vencer cada dia. Ninguém precisa saber das suas lutas, mas todos verão o que Deus fez por ti. Como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Os olhos do Senhor passeiam por essa terra. Ele consegue ver tudo o que está acontecendo e no tempo certo, ele se levanta como nosso Redentor e ele vem ao nosso socorro. Portanto, essa necessidade de sair contando as tuas batalhas, elas só alimentam as fofocas, as críticas e ainda enaltece o diabo que te faz de anunciante de más notícias. Você tem sido o seu garoto ou garota propaganda, contando a todos o que ele está fazendo de terrível na tua vida. O teu Deus, ele escuta as tuas orações, ele vê as tuas lutas e ele é poderoso para resolver toda e qualquer situação. O povo apertava Moisés com críticas e cobranças e ele não os enfrentava, mas ele levava tudo em oração ao Senhor. A rival Diana provocava ela constantemente, mas ela não enfrentava. Ela levava tudo em oração ao Senhor. O rei da Síria mandou uma carta bem desaforada, uma carta
não somente ameaçando o povo de Israel, mas também dizendo que o nosso Deus não era forte o suficiente para dar a vitória a Israel. O rei Ezequias não falou nada, levou a carta ao templo e apresentou ao Senhor. Todos estes foram vitoriosos, porque levaram suas causas diante do Senhor. Portanto, apresente sua causa ao Senhor, somente ao Senhor, e aguarde a providência divina. E quem te perguntar como as coisas estão, pode dizer que está tudo bem. Se não estiver, vai ficar. Pela fé, você já pode dizer que está tudo bem, porque tem um Deus que está cuidando de ti. Tem um Deus que vai entrar com providência. Tem um Deus que viu, escutou tudo e vai fazer justiça. E todos ainda vão ver o milagre que Ele fez na tua vida. Quem me conhece sabe que eu não gosto de contar problemas para ninguém. Aprendi a lamber as minhas feridas, a junto com o meu Deus ficar aguardando pela sua resposta. E sempre tem dado certo. Quando passo por batalhas, claro que eu peço oração a alguns intercessores, mas na maioria das vezes eles nem sabem por que estão orando, pelo que estão orando. No auge de uma crise financeira, eu fui para a igreja com minha família num sábado. E nós tínhamos o almoço. E eu estava imaginando assim, depois do almoço nós não temos mais alimento para fazermos as próximas refeições. E eu não estava com condições financeiras de fazer uma feira. Mas eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. E no caminho voltando da igreja eu conversei com ele. E eu disse, Senhor, nós só temos essa refeição. E depois nós não temos mais nada. E eu não tenho dinheiro para fazer uma feira. Nós almoçamos como de costume, descansando um pouco. Pouco tempo depois do almoço, o telefone da minha esposa toca. Era o supermercado onde a gente costuma fazer feira. A direção dizendo que nós ganhamos um vale compras de R$1.000 para fazermos uma feira. Ninguém sabia do que eu estava passando. Mas o único que é suficiente para fazer os milagres que eu preciso, esse sabia. Mesmo que todos nos abandonem, nós nunca ficaremos só. Como disse Jesus, o nosso Deus e Pai está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias e Ele cumpre a sua promessa. E Ele está do nosso lado o tempo todo. Mesmo que às vezes você não sinta a sua presença. Muitas vezes quando você acha que o céu está de bronze, ou que Deus virou as costas para você. É apenas uma sensação, e o inimigo faz com que você pense assim. Porque ele sabe o potencial do teu Deus, e ele sabe que para o teu Deus tudo é possível. E por isso ele tenta manter você sem perceber essa presença gloriosa. E ele coloca dentro do teu coração a necessidade de sair contando para as pessoas que nem vão te ajudar. Só querem saber por saber. Quando você passa por alguém e ela pergunta assim, tá tudo bem? E você diz, tá tudo bem? Ela segue o caminho dela, ela vai embora, porque não interessa a tua felicidade. Felicidade não dá ibope, felicidade não vende notícias. Para que uma notícia seja lida, ela tem que ter um tema terrível para chamar a atenção das pessoas, porque o ser humano adora uma desgraça. Adora um problema. Então, as manchetes das más notícias chamam mais a atenção do ser humano. Mas quando você passa por alguém e ele pergunta, tá tudo bem? E você diz, não, eu estou com um problema. Ele volta na mesma hora e diz, me conta, o que é que está acontecendo? A desgraça atrai desgraçados que vão apenas ouvir para sair contando a outros ou para ficarem assustados pelo que o inimigo tem feito. Por isso eu evito contar problemas. Por isso que eu tenho certeza que as pessoas não entenderiam
E se elas não vão entender, eu prefiro contar a quem tudo entende. Eu prefiro contar apenas para Deus. Então tem coisas na minha vida que só Deus sabe, como tem na tua também. Coisas que somente Deus sabe. E Ele vai responder a essas questões que ninguém sabe que você está enfrentando. Tem coisas que a gente conquista que as pessoas nem sabiam. Que a gente lutou tanto, que a gente chorou tanto por aquilo ali. Hoje, muitas vezes, a gente vive sobre bênçãos que a gente já lutou muito em oração por elas. Não vale a pena contar. Não usa tuas redes sociais para espalhar notícias ruins. Confunde o inimigo. Apresenta tua causa ao Senhor e passa pela prova dando glórias a Deus. Continua louvando ao Senhor, continua sorrindo, continua dizendo que está tudo bem. E de fato está. Se Deus está contigo, você é a maioria. Se Deus está contigo, você está do lado vencedor. Se Deus está contigo, a vitória é certa. Se Deus está contigo, pela fé você já pode dizer que conseguiu, que venceu. Promete isso para mim. Não fique espalhando más notícias. Você foi chamado por Deus para contar boas novas ao mundo. Fique no foco. Fale somente boas novas. E Deus cuidará das tuas causas. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom. Nós te agradecemos porque servimos a um Deus tão poderoso. Nós te agradecemos porque até quando nós não recebemos o milagre, nós recebemos a paz que vem do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor sabe das nossas dores, o Senhor sabe das nossas orações secretas, daquilo que nós só contamos ao Senhor. E o Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer situação, assim como o Senhor fez desses personagens bíblicos vencedores. Faça-nos também, Pai. Mesmo que ninguém esteja vendo a nossa dor, nós temos certeza que o Senhor está vendo. Mesmo que ninguém tenha visto a injustiça que cometeram contra nós, o Senhor viu. Mesmo quando a gente ficou calado e todos pensaram que a gente tinha perdido, foi o Senhor que nos mandou ficar calado para nos dar a vitória lá na frente. A todas as pessoas que pensam que nós perdemos, o Senhor disse que vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. A nossa vitória vai ser publicada pelo Senhor. A resposta da nossa oração, sim, nós vamos proclamar. Mas tem coisas, Pai, que nós sabemos que precisamos ficar em secreto com o Senhor. Pois só o Senhor pode vencer. Tem coisas na nossa vida que só o Senhor, que nenhum homem dessa terra vai poder ajudar. Pelo contrário, eles podem atrapalhar. E nós não vamos, Senhor Deus, propagar o que o inimigo tem feito. Nós vamos apenas testemunhar de como o Senhor é Deus que reverte maldições em bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus do secreto. É Deus que se inclina para ouvir a nossa oração no nosso quarto de guerra, no nosso lugar de oração, no nosso lugar do nosso devocional. O Senhor se inclina para ouvir nas madrugadas quando todos estão dormindo. Nós, como Jacó, estamos lutando com o Senhor e não vamos te largar enquanto o Senhor não nos abençoar. Dá-nos um dia de paz, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.